começar a valorizar as pessoas. Porque eu disse, meu Deus, como elas são amadas e importantes e não sabem. Eu preciso avisar. Amém? Então há uma conexão com o evangelismo, você se amar. Amém? Há uma conexão com o evangelismo, o novo nascimento. Quando nos arrependemos de verdade, nascemos de novo e compreendemos que Ele nos ama, é impossível você ver um ser humano de qualquer forma. O Senhor está nos chamando hoje para voltarmos ao primeiro amor. Aquela empolgação de falar de Jesus, porque você se sentia tão importante para Deus, e de fato era, mas parece que com o passar dos anos, nós perdemos isso, né? Mas o Espírito Santo sempre quer trazer à tona esse verdadeiro amor, com que Ele nos amou primeiro, amém? E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Eu não só creio nessas verdades, como eu me sinto muito amado por Deus, muito querido por Deus. Eu, inclusive, tenho que me controlar, porque eu me sinto muito especial. Eu tenho que me controlar para não me achar especial demais, em detrimento dos outros. Então, eu tenho que me controlar. Amém? Então, eu sou muito especial, muito importante para o Senhor. Ele me ama, Ele sempre me ouve. Isso não é presunção. Eu apenas aceitei que Ele me amou de verdade. Eu acreditei que Ele deu a vida por mim. E se tivesse só eu, Ele iria morrer na cruz por mim e ia me resgatar. Amém? Deus é bom. Vocês estão bem? Fala com o seu irmão, dá a paz do Senhor para ele. Pergunta se ele está bem. Aleluia. Hoje é quinta-feira, dia de estudo da palavra. Estamos na presença do nosso Pai. Amém? Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Então hoje eu quero dar sequência e tocar em assuntos mais uma vez que eu tenho tocado, agora com a didática talvez diferente, uma forma diferente de ministrar, porque Deus sempre fala de várias formas, amém? Para alcançar você, amém? Deus quer alcançar você, então Deus vai ministrar de várias formas e hoje eu quero lhe ensinar como ativar a vida de Deus em você. Então o tema para o pessoal da mídia, e eu quero reivindicar o meu tempo, que esse tempo está correndo errado. É o tempo da palavra de oferta. Aí já está botando para ministrar. Então eu reivindico como pastor da igreja o meu tempo. Começando a ministrar agora, já está 31 minutos ali, já correu 9. Isso é injustiça. Caso contrário, eu chamo Alexandre de Moraes. Amém? O pessoal tem medo, né? Eu não tenho, não. Então, ativando a vida de Deus em você. Amém? Nós temos a vida de Deus e eu tenho ensinado sobre isso esses dias. Então, recapitulando, eu ministrei esses dias sobre a importância do entendimento que existe, amém? Rios de água viva dentro de nós, uma fonte que jorra para a vida eterna, e isso é maravilhoso. E também a importância de desenvolver essa consciência do Espírito em nós, porque somos um Espírito, nascemos de Deus e por isso somos um Espírito, porque Deus é Espírito. João 4:23 fala sobre isso. E podemos também, com essa consciência, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está no nosso espírito, em nosso homem interior, amém? E podemos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa mente, em nosso corpo, em nossos sentimentos, renovando a mente com a palavra. E hoje eu vou lhe mostrar a forma bíblica, mais uma forma bíblica, de experimentarmos em nosso corpo e mente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber?
Amém? Você já sabe, só porque você esquece. Não coloca em prática, eu às vezes também esqueço. Aí eu lembro, eita meu Deus, tem que fazer isso. Amém. Então, vamos lá para a primeira testemunha da palavra. Hoje eu vou tratar como testemunha. 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. A importância, né? Ativando a vida de Deus em você, ou em nós. Mas bota em você para ser bem pessoal, que Deus quer tratar com você individualmente hoje. Amém? Então, 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. E é sempre gostoso, e deve ser maravilhoso para você. Você tem que renovar sua mente, ouvir as mesmas coisas. Mesmo que você já tenha ouvido, vai trazer convicção. Vai ser maravilhoso para você. Amém? Vai ser bênção. E eu acredito e declaro que você, além de sair curado hoje, vai sair transformado na sua mente, na sua alma, desarmado, não é? Daquela forma de ficar no culto só olhando as possíveis imperfeições e não olha para si mesmo. Não é? Hoje Deus quer que você olhe para você mesmo. E esqueça o pastor, esqueça as pessoas que estão do seu lado, esqueça a tinta do cabelo da irmã, a sobrancelha de graxa da outra e fique ligado com o Espírito Santo, né? Que às vezes tem sobrancelha de graxa que bota pretona aqui. Então esqueça, para não se distrair e perder a palavra, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão rindo por quê? Não é verdade? Não, a Dinah já melhorou, foi. A Dinah já melhorou. Foi só uma semana que ficou aquele negócio preto. Você de longe olhava que tinha algo estranho no rosto dela. Mas já passou, irmãos, amém? Já passou. Segundo o esposo dela, pastor Diego, foi Tonhão, o mecânico borracheiro que pegou e passou assim o dedo. Deus é bom. Olha, Nayana me ama, viu? Gente, vamos aqui. 1 Coríntios 2, 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu. Amém? Ou seja, olho natural. Aqui está se referindo a olho natural. Ouvido algum já nunca ouviu. Ouvido natural, humano. E mente nenhuma imaginou. Mente humana, limitada, natural. O que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Dentro de nós há uma fonte. Qual é uma fonte? A fonte é uma origem. Amém? Uma fonte a jorrar. É uma origem. É onde começa. Então, dentro de nós há coisas poderosas. Então, a primeira verdade que eu quero destacar desses dois versículos é que somos seres espirituais, como eu falei no começo, na introdução. Deus é Espírito, nós nos relacionamos com Deus no Espírito. Amém? O texto diz, Deus nos revelou pelo Espírito. Não é com o olho natural, com o ouvido natural, com a mente natural humana. Então você tem que ficar atento, ligado com o Espírito. Porque você só vai se relacionar com Deus no seu homem interior, no seu homem, no íntimo do seu ser, no seu homem espiritual. Se lembra de João 3,16? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nos relacionamos com Deus pelo Espírito. A segunda verdade, reiterando, corroborando com essa primeira verdade, a segunda verdade não é com a alma ou com o corpo físico ou com os 5 sentidos que nós sabemos do corpo, que nos relacionamos com Deus. Nem com a sua palavra, nem com a fé do tipo de Deus. Amém? A fé é do Espírito. Não depende do que vemos ou sentimos, mas do que cremos. Então a revelação de Deus vai vir no homem interior. O nosso relacionamento com Deus não está parado ou preso aos 5 sentidos, aos limites humanos. Vocês estão comigo? Deus vai romper a barreira. Deus quer agir através de nós, mas Deus não está preso a nenhuma lei física humana. Amém? É tanto que
Eu vou citar aqui, 2 Coríntios 5, versículo 4. Vamos ler. Vamos ler. Depois a gente volta para outros versículos aqui. 2 Coríntios 5, 4 e 7. Depois a gente volta para a terceira verdade dessa passagem de versículo 9 e 10. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 4 e o 7. Olha, o 4. Estou lendo na King James, os meninos, parabéns pela mídia estar mais atenta hoje, né? Botando mais rápido o negócio. Eu acho que tiraram o cafezinho daí, alguma coisa que estava distraindo vocês, né? Não, estou brincando. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, este corpo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos na nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente, você pode grifar aí, completamente, se quiser, ou se puder, absorvido pela vida. Eu gostei do versículo 4 e eu quis ler, fiz questão de ler para contextualizar, porque ele me chamou a atenção. Porque está dizendo aqui no final do versículo 4, que o que é mortal, referindo-se ao corpo físico, será lá no céu completamente absorvido pela vida. Isso significa dizer que já existe uma vida aqui na terra dentro de nós. Mas lá vai ser completamente tudo absorvido pela vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma vida plena já, algo do céu que já existe dentro de você, chamado Espírito Santo. A vida abundante ele já trouxe, está dentro de você. Uma fonte a jorrar para a vida eterna, rios de água viva. E muitos ainda não estão usufruindo. Muitos ainda não estão sendo curados. Muitos ainda não estão sendo abençoados, mesmo tendo direito. Então, para que aquilo que seja mortal seja completamente absorvido pela vida. Então existe, em parte, uma vida que já está disponível, que precisamos usar aqui na terra. Vocês estão comigo? E o 7 diz, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Amém? Então Deus não se relaciona conosco pelas nossas circunstâncias, pelo que podemos fazer, pagar ou comprar com o nosso dinheiro, ou pelos sentimentos, pelos 5 sentidos, mas Ele revela e fala conosco no homem interior, pelo Espírito. A fé não está embasada nos 5 sentidos, naquilo que podemos ver, ouvir com os olhos naturais, mas com os olhos do coração. Você hoje precisa ouvir com os olhos, ou com os ouvidos espirituais e ver com os olhos do coração, não com os naturais. Vocês estão comigo? É saudável também, significativo também. E eu vou citar Romanos 8,11, você anota aí. Romanos 8,11 diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus próprios corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Amém? Então precisamos ativar a vida que está em nós, que é vivificar o nosso corpo. Podemos experimentar no nosso corpo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cutuca seu irmão e diga, não tem ação de revelação. Então, a terceira verdade, que através do espírito do homem, do espírito recriado dentro de nós, do homem interior, nós temos acesso a Deus, não somente a Deus. Escuta isso. O que é que diz lá? Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, no homem interior, nós temos acesso às profundezas de Deus, através do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso nos provê, irmãos, um exemplo de como deve vir a ser a nossa vida de oração. Não é só rezar o Pai Nosso. Amém? Deve ser uma vida empolgante.
recebendo poder, cheio do Espírito Santo, com expectativa de um toque de Deus, de um anjo, de um fogo, de algo de Deus. Você não pode, depois de uma mensagem como essa, orar de qualquer jeito. Nós temos acesso às profundezas de Deus, pelo Espírito. Aleluia. E eu quero citar, dentro desse contexto, o que eu ensinei lá atrás. João, capítulo 3, versículo 3. João 3,3, falando justamente do nascimento do Espírito em nós. Olha o que diz. Jesus respondeu-lhe, declarando a verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, através do Espírito Santo, nós podemos ver na dimensão de reino. Se lembram disso? Nós podemos ver na dimensão de reino. E o versículo 5 diz, arrazoou Jesus, é verdade te asseguro. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós podemos também entrar na dimensão de reino. Tanto ver como entrar nessa dimensão do reino de Deus. Depois de salvos. Está disponível para nós. E a quarta verdade é que temos ouvidos, olhos e mentes espirituais que se encontram no nosso eu verdadeiro, no homem interior. E precisamos começar a pensar conforme esse homem espiritual. Amém? Precisamos começar a ver conforme esses olhos espirituais, não conforme os olhos naturais. Amém? Está implícito lá. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nula revelou pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito. 2 Coríntios 4, 16 ao 18, quero citar para você. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz, portanto, não desanimamos. Amém? Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valores eternos. Sendo assim, fixamos os nossos olhos. Quais olhos? Espirituais. Não naquilo que se pode chegar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Então, a segunda testemunha de como ativar essa vida de Deus. Precisamos ativar a vida de Deus e vamos ter a segunda testemunha. Nessa segunda testemunha, irmãos, nós saberemos ao certo como acionar um homem interior. Como acionar um homem interior e usufruir dos benefícios dessas profundezas de Deus que estão disponíveis. Amém? Está aqui em Atos 2, do 1 ao 4. Eu já quero que prepare o primeiro slide que Letícia fez. Eu ia dizer coisinha, hein? Letícia fez. Então, primeiro vamos ler Atos 2, do 1 ao 4. Então, estamos aprendendo algo para usufruir diariamente. Amém? Porque às vezes não sabemos como fazer. Deixe Deus fazer. E às vezes não sabemos como Deus faz. Então, estamos aprendendo já há um bom tempo na nossa igreja. Coisas maravilhosas, irmão. Se você botar em prática. Se lembram, domingo, não foi domingo? Hoje é quinta, né? Foi terça. Terça, eu comecei, nós ministramos, quando foi que eu subi, ministramos cura. Terça-feira. É incrível, eu oro por pessoas com rins, pessoas curadas. 2 pessoas foram curadas de rim, pelo menos 2 que eu fiquei sabendo. Terça-feira, chegaram aqui com dor, Jesus curou na hora. Amém? O Espírito Santo curando. Ele está em nós para vivificar o nosso corpo mortal. Cadê as irmãs que foram curadas de rins? Estão aqui hoje não, né? Uma me procurou, outra procurou Cássia. Não estão aqui hoje não. Mas elas foram curadas de rins. Os rins foram curados, ativados, o poder de Deus.
Olha Atos 2:1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta da casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo, olha, diga comigo, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então, quando oramos em línguas, há uma concessão de poder. Há uma liberação para você orar. Não é algo que você pensa. É algo que ativa a sua fé. Você não pensa como orar em língua. Você faz... Aqui está havendo uma concessão de Deus. Essa palavra concedia aí no grego, que os meninos vão colocar, é didome. Didome. Dar algo a alguém em forma de presente. Ficou lindo o slide. Depois passa essa unção para a gente. Algo a alguém em forma de presente, no grego está relacionado a um presente. Escuta isso no grego. Para suprir uma necessidade de forma abundante. Vocês pararam para pensar que existem recursos dentro de você para suprir você? É um presente. Então, didome está relacionado a favor imerecido. É um presente, está relacionado à graça de Deus. Então, você está orando, quando ora em línguas, está orando para usufruir aquilo que é seu, que Ele lhe deu. Se não ora, não usufrui. Então, continuando a leitura. Isso é poderoso, uma concessão é liberada dos céus. Não é? Atos 2:5, continuando. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? E como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós o ouvimos discursar sobre as grandezas, as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Você pode, se quiser, sublinhar grandes realizações de Deus. Então, a inspiração divina, irmãos, as grandezas de Deus são liberadas quando nós oramos em outras línguas. Aleluia! Então, oração em línguas é um prenúncio profético, um prenúncio divino do que Deus vai começar a fazer na sua vida, na vida da sua igreja, da sua casa. Orar em línguas é ativar os recursos que estão dentro de você. Então, a terceira testemunha, e antes de falar da terceira testemunha, é preciso entender que existem dois tipos de línguas. Amém? A primeira são línguas de oração. Amém? São línguas que edificam a você mesmo. São línguas que edificam a você mesmo. Línguas de oração. Deixa eu só botar aqui assim mesmo. São línguas de oração que edificam a você mesmo. Amém? Línguas que nós chamamos línguas devocionais. E a segunda língua são línguas ministeriais. Amém? Línguas ministeriais são línguas acompanhadas de interpretação. Eu oro em línguas, Deus me dá interpretação, e não edifica a mim, edifica quem ouve. Essas línguas ministeriais equivalem à profecia. Depois você lê em casa, nesses primeiros versículos, que a profecia
não serve para meter o sarrafo no irmão. Não é? É engano. A profecia serve para edificar. Amém? Consolar, edificar, exortar. O que é exortar no grego? Animar. A pessoa está cabisbaixa, sendo atacada pela mente, o diabo. Isso é muito comum hoje em dia. Aí vem aquela coisa, muito estresse, pessoal muito focado no natural, orando pouco, sem uma consciência de Deus de dentro para fora, focado, ansiedade e medo é o mal do século. Muitas síndrome do pânico e tudo mais, estamos mais suscetíveis a essas coisas malignas, né? Muito corre-corre, um mundo globalizado, temos acesso a notícias ruins no estalar de dedo. Quem não cuidar, fica tenso. Então, essas línguas, eu estava falando sobre as línguas, né? Estou com o pensamento, eu viajei longe agora aqui. Foi ela que olhou para mim e disse, o que foi? Então, voltando ao assunto. Aí alguém, me lembrei, está triste na igreja, atacado pelo diabo. Aí eu começo a orar em línguas ministeriais, são línguas para ministrar. Não para me edificar, mas para edificar você. Que eu posso interpretar pelo Espírito e vai edificar. Eu vou começar a erguer você. O que é profecia? É um falar movido pelo Espírito numa língua conhecida. Vimos isso lá em Atos 2. Eles falando nos idiomas lá do pessoal. As grandezas de Deus, as realizações grandiosas de Deus. Então, eles começaram a interpretar e a declarar e a ministrar. E eu posso ser levantado por Deus e começar a falar aqui. Às vezes estou aqui orando em línguas, aí começo a fluir em línguas ministeriais e a interpretar e ninguém nem percebe. Não temas, o Senhor é contigo. É isso. A pessoa, Deus falou comigo. Amém? São recursos. Então, dentro desse contexto, existem dois tipos de línguas, mas eu vou me atentar só à língua que edifica a nós mesmos. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, 1. Todos abriram? Vamos ver até o 4. Segue o amor, segue o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Então, todo o contexto de 1 Coríntios 14 está se referindo a línguas para você se edificar, mas também para você ministrar. Amém? Que é interpretação de línguas ou profecia. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. Ou seja, tem contato com Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Oh, aleluia! No grego original diz, compartilha de segredos divinos com Deus. Então, quando você começa a orar em línguas, seu espírito ora e começa a ter uma concessão divina no seu homem interior. Amém? Como uma transposição de segredos divinos, uma edificação. Você está edificando a si mesmo. Então é uma oração super poderosa. E, amados, às vezes você não sabe o que fazer, e às vezes nem precisa saber. Vá orar em línguas. Tudo que eu preciso fazer é orar em línguas. Tudo que você precisa fazer hoje é orar em línguas. Aí diz aqui o 3, entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Essa palavra edifica é oikidomel. Tá aí, vamos botar. Tem significado de construir, reparar, ou reconstruir, estabelecer virtudes morais, bem-aventuranças, graça e dons. Amém? É a mesma que é usada em Judas, capítulo 1, versículo 20. Amém? Você edifica-se a si mesmo. É uma forma de você crescer, de você avançar. É uma forma de você comungar com o Espírito Santo, de receber segredos divinos.
O que são os nossos olhos espirituais? O que são os dons espirituais? Parte da mente do Espírito é aberta no seu nome, novo homem interior. E você começa a ver coisas que... Eu me lembro quando eu vi 2 demônios, e o Espírito Santo disse para mim, espírito de enfermidade, estava no berço, do lado do berço de Aleph, ele bebê, e eu vi ele fungando, ele beber, como se fosse gripar. Eu senti algo inquieto. Aí eu, quando me virei, vi 2 demônios, e o Espírito Santo disse, espírito de enfermidade, 2 demôniozinhos pequenininhos, a orelha maior do que a minha, assim, o olho grande, parecia uma coruja. Para quem assistiu aquele filme Gremlins, a mesma coisa, não muda nada, a mesma coisa, pequenininho. Aí quando eu disse, espírito de enfermidade, ele olhou para mim e começou a tremer, apavorado. Eu saio daqui. Aí ele correu, eu vi ele saindo correndo, uma carreira, um medo que ele ficou. E olha que eu não sou tão feio assim para ele correr de medo, mas era o nome de Jesus, amém? Aleluia. Mas ele não esperava que o Espírito Santo abrisse parte dos olhos de Deus e me desse. Então, fluir nos dons são nos dons do Espírito. É ver com os olhos de Deus, é pensar com a mente de Deus. Vocês estão comigo? É comungar com Deus. É a mesma palavra aqui para Judas 1,20, é se edificar. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Esse no grego, que eu não quis mais pedir para a menina fazer o slide, porque já enjoei ela demais. Esse no grego é a palavra en. En significa uma implicação por instrumentalidade. Significa uma implicação por instrumentalidade. Ou seja, orar em línguas é orar com o Espírito Santo, orar nele, com a ajuda dele, com o que ele pode fazer. Orando com a ajuda do Espírito Santo, como eu já ensinei há muito tempo atrás, é como se fosse pegar um fardo pesado e dissesse, Espírito Santo, me ajuda aqui. Pegar um irmão forte, pegar umas cadeiras aqui, Boni, vem aqui, me ajuda. Pegar algo lá mais alto, Major, Major é alto, aí vai lá, é mais fácil. É a mesma coisa no grego de orar em línguas, é você chamar o Espírito Santo, porque às vezes não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós quando nós oramos. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Aleluia. Agora, voltando a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Isso é poderoso. 1 Coríntios 14, 12 em diante. Olha o que diz. Então, o contexto, vamos ler aqui. Assim como entre vós, visto que estáis desejosos por exercer, amém? Precisamos praticar a oração, mais em línguas, é um exercício, né? Seguir o amor e buscar com zelo os dons espirituais. O que é buscar com zelo? É orar de verdade. A palavra zelo é com desejo, com expectativa, vocês estão comigo? No grego, buscar com zelo os dons espirituais, somente de profecia para edificar a igreja, né? E Paulo fala dos melhores dons. Eu creio que os melhores dons são justamente os dons vocais que edificam o maior número possível de pessoas. São profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas que acompanha a interpretação de línguas. Para mim são os melhores dons. Aí diz aqui, assim como entre vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Amém? Quais esses? Dentro do contexto que Paulo fala, os dons vocais. Todos podem ser edificados, porque se Deus me usa para dar uma palavra de consolo e edificação para Diego, mesmo que não seja diretamente para você, Deus vai falar com você também. Porque eu sou contigo, você vai prosperar, essa luta é minha. Deus não faz acepção de pessoas, então a sua luta também é de Deus. Vocês estão entendendo? Aí diz aqui, então, o contexto aqui, precisamos lembrar que é a edificação espiritual, pessoal e da igreja. 13. Sendo assim, aquele que fala em outra língua, ore
para que possa interpretá-la corretamente. Como eu posso interpretar as línguas corretamente? Diga comigo, buscando com zelo. Diga orando. Orando para que possa interpretar. Amém? Orando para que possa interpretar. Orando com zelo. E eu falei para vocês um tempo atrás, que eu, novo convertido, comecei a orar. Senhor, me dê interpretação. Que tem algumas versões que dizem, quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Aí eu comecei. Senhor, me dê interpretação. Senhor, me dê interpretação. Novo convertido. Olha, Senhor, me dê interpretação. Senhor, me dê interpretação. Aí Deus disse para mim, não é para pedir interpretação, é para orar em línguas para que possa interpretar. Aí eu, orar como assim? Orar com zelo. Dar atenção, se dedicar a orar em línguas, orar com fidelidade. A interpretação vai chegar automaticamente. Vem do seu espírito. Como é? Eu não sei lhe dizer como é. Vai vir. A primeira vez que Deus me usou foi na casa de uma irmã. Eu tinha uns 3 meses de novo convertido. Eu estava na casa de uma irmã, a irmã dessa irmã, ela é da Assembleia de Deus, missionária, estava lá, estava lavando louça, e ela disse, o Espírito me disse para eu me ajoelhar e Fábio orar por mim. Irmãos, quando ela se ajoelhou, eu fui orar por ela. Eu impus as mãos, eu não conseguia falar em português. A sensação que eu tinha é como se fosse cachoeira saindo de mim. Rios de fato. E eu comecei a orar em língua, daqui a pouco comecei a falar. Saiu, filha. E Deus começou a me usar e falar com ela. E ela foi edificada, consolada. Então, onde eu quero chegar com isso? Que a oração em línguas, quando você ora, primeiro, a Bíblia diz aqui que a sua mente, 14 diz, pois se ora em línguas, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Ou seja, você ativa a fé, porque você não pensa como vai orar. Você não vai pensar, vou orar assim, lá, bebê, não. Então você ativa segundo o Espírito. Porque é uma concessão. Ele vai conceder como você falar. O seu Espírito ora, toca segredos divinos com Deus. Olha. E abre porta para o sobrenatural. Qual o sobrenatural? Os dons do Espírito. Amém? Os dons do Espírito, todos os dons do Espírito. Aleluia. Então abre porta para o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Para a operação. Então o primeiro dom do Espírito que é liberado é o de línguas. Depois é discernimento de Espírito, que é a visão. Visão aberta, visão fechada. Eu tive uma visão, não contei, mas eu tive uma visão com Aleph e Fran. Ele chorando. Ela aqui na frente, ele botando o rosto assim no ombro andando, e ele chorando. Eu, meu Deus, eu não sei se eu estava dormindo, estava acordado, eu não sei explicar. Mas eu vi. Deus falou o que era. Para mim, depois eu falo. Então, é como se Fran estivesse consolando ele, mas não era um consolo por algo ruim. Eu digo, meu Deus, estou falando demais. Vocês estão comigo? Aleluia. Então Deus é bom. Volta para cá. Então, 14. Pois se ora em línguas, o meu espírito também ora, se ativa, mas o meu intelecto fica improdutivo. Por isso que você se edifica na fé. Não é a sua fé que é edificada, é você que é edificado na fé. Judas 1:20 deixa claro. Vós sois edificados na sua fé santíssima. Você é edificado na fé. A sua fé é edificada quando você ouve a palavra, amém? Mas você é edificado quando você ora em línguas. E eu repito, para de ser racional demais, para de ser lógico demais, não sabe o que fazer, chegou no momento que Deus gosta, ative o Espírito. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Aí o 15 diz, diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. O que ele está dizendo aqui agora? Está dizendo que eu vou começar a orar em línguas e vai vir palavras espirituais que eu vou transmitir no português. Obrigado pelos amém. Eu vou estar edificando. Amém? E termina aqui
Então, se você quer crescer espiritualmente, você não vai crescer completamente se você não orar em outras línguas. Amado, estou dando uma pincelada, que se eu for profundamente aqui, a gente sai daqui amanhã de manhã, eu ensinando sobre esse tema. É muito importante você orar em línguas, vai abrir o seu entendimento. Orando em línguas, você vai começar a ouvir, porque você pode ter o testemunho interior. Geralmente Deus me guia pelo testemunho interior. Vem no meu coração como fazer, detalhes, Deus é detalhista. Na igreja, Deus faça assim, faça assim. Não, a festa tem que ser assim, eu quero assim. Vem um testemunho interior. E às vezes eu ouço a voz do Espírito. É audível. Deus pode nos guiar pelo testemunho interior. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito testemunha ou testifica em nosso espírito. Ele ministra o nosso espírito. Para isso eu preciso. E você não se assuste quando começar a orar em línguas, vai vir variedades de línguas. Aí se você for voltar, eu acho que é 1 Coríntios 12, 28, 14, 28, não, Romanos 12, 28, não me lembro. Ou é 1 Coríntios 12, 28, não me lembro. Sobre os dons, aí ele vai perguntar, são todos profetas? Não. Falam todos de outras línguas? Não. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas? Fala. Mas ali, aquele contexto é línguas ministeriais. Interpretam, falam todos de outras línguas? Interpretam a todos? Não. Por quê? Porque não oram. Não está ali orando. Paulo queria que todo mundo interpretasse. Mas nem todo mundo está orando. Como ele disse, eu oro mais do que todos vós. E é saudável entender que no final, perto do final aqui, ele diz, olha, seja feito com modo decente, mas não proíba falar em línguas. Mas seja feito para a edificação da igreja. Um profeta se levanta, ou alguém interpretar, interprete. Porque há momentos que a gente vai estar orando junto em línguas. Um ajudando o outro. São línguas de oração, vocês estão comigo? Mas não devemos proibir. Então, é muito importante entendermos isso, que nós temos recursos. E se você quer ser usado por Deus, a melhor forma é orar em línguas. Com zelo. Você vai começar a ver e ouvir na dimensão do Espírito, entrar na dimensão de Deus. É no seu Espírito, eu vou dizer mais. Você é edificado e valores morais influenciam você, porque você vai passar a ter comunhão com o Espírito Santo. Tem vícios em homens que só serão quebrados através da unção do Espírito. Você que é nascido de novo e está tendo problema com algum pecado que ninguém sabe, comece a orar em línguas, você vai ver o quanto você vai ser edificado e se santificar. Está lá, Romano. Se você ver a lista, é assim, ó, umas 10, 12 linhas do que é edificar no grego. Inclusive, uma delas, um dos exemplos é passar valores morais. O Espírito Santo vai passando para você. Ele vai guiando você. Vocês estão comigo? Vai lhe ensinando, lhe conduzindo a toda a verdade. A cada momento que você ora em línguas. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Existem profundezas de Deus a serem reveladas. Existem livramentos a serem revelados. Existem coisas que Deus quer fazer. Existem pessoas que Deus quer curar. Deus deseja, mas nós precisamos estar atentos ao Espírito de Deus, Espírito de oração. Precisamos orar mais em línguas. Deus quer nos despertar porque Ele quer mostrar o oculto e o profundo. Estamos sendo muitos naturais, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas mentais, inclusive. Ideias, conceitos errados, religiosidade que invalida o poder de Deus. E eu vou dizer, irmão, você está na melhor estação. Se você chegou aqui, você está na estação de milagres. Se chegou aqui e não sabe o que fazer, queima orar em línguas. Construa. Agora, nós somos edificados, construídos. Uma construção, uma edificação, uma consolidação, que é a palavra que vem ardendo no meu coração, não acontece do dia para a noite, nem da noite para o dia. Coisas que precisam. Deus não trabalha com fast food.
Amém? Deus é detalhista, Ele gosta da coisa bem temperada. Você tem que orar mais, orar mais, orar mais, orar mais. Amém? Ora mais, orando em línguas. Vai começar a ativar. Eu comecei, na minha vida de oração foi assim. Eu comecei a orar em línguas, abri em Atos 2, orando. E comecei, eu quero isso para a minha vida. Comecei a orar, comecei a ficar embriagado no Espírito. Já orava sentado, porque eu ia cair debaixo da unção no meu quarto. Aí ficava orando. Daqui a pouco Deus me dava uma visão aberta. Uma visão aberta, que é o que eu mais gosto, é visão aberta. Você fecha o olho e não vê nada, mas você abre e você vê com os olhos espirituais. Tem a visão fechada, que você só vê quando o olho está fechado. Eu gosto mais da visão aberta, porque no meu ponto de vista é mais clara assim, né? Aí eu, meu Deus, que coisa é essa? Eu comecei a orar, daqui a pouco comecei orando em línguas, comecei a mudar de línguas. Variedade de línguas. Daqui a pouco começou a vir capacidade para interpretá-la. Aí comecei a ter outras unções na minha vida. E hoje eu tenho visto que Deus me usa muito na área de câncer e problemas renais. É como se fosse algo fácil para mim, porque eu não sei. Ele distribui como quer, só que Ele precisa de você. Amém? Ele é espírito, mas você é espírito e tem um corpo físico para pisar na terra. Ele precisa hoje das suas mãos. Foi por isso que Ele veio e mandou Jesus. Se esvaziou de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. E você talvez tenha um dom, alguma coisa, uma missão, e está aí enterrado, porque não ora em línguas. E não sabe. Obrigado, pelo menos Cássia está. Vamos só para reiterar algumas coisas aqui. João 14, 16. 16 ao 20. Rapaz, não mudaram o relógio ali. Vou reclamar com o Vônia, viu? O líder da mídia. Botaram 40 minutos quando eu estava falando de oferta. Apontaram comigo. Nem Alexandre de Moraes foi capaz de amedrontá-los. Marquinhos, você me proteja. Gente, eu comi um bolo maravilhoso. O jantar estava bom, mas o bolo me lembrou da minha infância. A esposa de Marquinhos fez, diaconisa Kate. Bolo simples, aquele que a gente chama de ovos, né? Mas estava gostoso demais, cheiroso. Parece que ela botou perfume. Muito bom, eu sou que nem criança. Desculpe estar contando assim, porque eu sou espontâneo. Mas estava gostoso, me lembrei quando ele veio aqui. Aleluia. Olha, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, amém? Olha aí. Eu não vou nem puxar o grego, do que significa advogado no grego. Significa uma linguagem técnica, alguém que vai no tribunal para lhe defender. Amém? É alguém que toma a frente. Quando alguém precisava de uma cura, quando alguém precisava de uma palavra, de um norte, Jesus estava na terra, eles iam procurar quem? Jesus. Mestre, aí está faltando pão, precisa de um milagre. Mestre, alguém está doente, vai lá da casa de Jairo. Mestre, dê uma palavra. Mestre, faça isso. O que é que você quer que faça? Aí Jesus está dizendo, eu agora vou, mas quando eu for, você não vai ficar órfão não. Vou mandar alguém que vai ser como eu era. O Espírito Santo. Vocês estão comigo? Então nós estamos, diga, eu estou na estação do Espírito. Amém? Porque o Senhor é o Espírito. Nós estamos, veio a estação de Deus Pai, foi revelado por Jesus o Filho, a estação do Filho, e agora estamos na estação do Espírito. Amém? Então, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando é que esse advogado é ativado? Quando nós oramos. Em outras línguas, oramos com o Espírito Santo, com o que Ele pode fazer, com a ajuda dEle. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele vive convosco. Como é que Jesus falando com os discípulos? Ele vive convosco, como? Através de Jesus. Jesus era o único que tinha o Espírito Santo. E estará dentro de vós. Ele estava se referindo agora, depois da sua morte e ressurreição, e as pessoas iriam ser batizadas com o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
através da pessoa do Espírito. Dentro de um pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis. Eu quero que você pegue bem o 20. Porque eu vivo. Olha o final aqui, o 19. Vós me vereis, porque eu vivo. Pode grifar aí. E vós da mesma forma vivereis. E vós da mesma forma vivereis. Da mesma forma que ele estava vivendo. Vocês entenderam, gente? Eu estou falando para crente aqui que crê na palavra. Deus tem uma expectativa maior, que você seja batizado com o Espírito Santo e não seja uma pessoa natural. Minha sogra, Deus não quer que você... Cássia, Deus não quer que você viva naturalmente. Tem algo a mais. Audição, tato, paladar, olfato e visão. Você tem um sexto sentido. Amém? Você tem um plus. Você tem algo a mais que o descrente não tem. Jesus vivia dessa forma. Ele tinha uma outra forma de reagir às situações. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha uma nova perspectiva de pensamento e de visão. Por quê? Ele tinha o Espírito Santo. Ele disse: como eu vivo, vós vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Jesus está com expectativa. Diga para o seu vizinho: Jesus está com expectativa em você. Diga: Jesus está com expectativa que você considere o Espírito Santo em você. E tenha comunhão com o Espírito. E nós sabemos o que é ter comunhão, faz parte da bênção apostólica. Eu dei um exemplo agora do major, alto, para pegar as coisas. É comungar da mesma coisa, é ter tudo em comum. Não é? Eu tenho comunhão com Cássia não só porque é minha esposa, mas porque somos uma só carne. Aquele que se une ao Senhor, um só espírito com Ele. O que é de Cássia é meu, o que é meu é dela. O que eu não sei fazer, ela sabe, mas eu usufruo. Uso fruto, direito de aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Se filho, herdeiro de Deus. Irmãos, nós recebemos tudo como filhos. Então o Espírito Santo tem uma capacidade enorme para lhe ensinar, para lhe guiar, para lhe ajudar. Ele tem habilidades, ele sabe de tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Ele tem mais habilidade do que Cássia, do que Vone na parte elétrica. Quando preciso de parte elétrica, Vone. Eu não estudei eletricidade, não fiz curso de eletrotécnica, não estudei na escola técnica que ele estudou. Mas eu usufruo das habilidades como se eu tivesse. Chamo ele instala meu ventilador. Já teve uns 3 ventiladores de teto lá de casa. Desde os outros apartamentos que instalava era Vone. Pergunto: o que é isso? Comunhão com Vone. Estou usando a habilidade dele. Tem habilidades do Espírito dentro de você. Você precisa ativar. Tem recursos. Ora bolas, o que o Espírito Santo pode fazer por você e por mim? O que Deus é capaz de fazer, o Espírito Santo é capaz de fazer. Amém. Olha João 16, vira aí 2 páginas, versículo 12. Isso é empolgante. Deus espera que eu viva considerando essa presença. João 16, 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento no momento. É um entendimento muito natural. Eles não haviam nascido de novo. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o revelará a vós. Ele tem expectativa que o Espírito Santo tenha tanta comunhão com você e você com ele, que ele lhe conduza a uma vida de vitória e revele tudo para você. Lhe capacite em tudo que você vier a fazer. Ativando isso através da oração em línguas. Quando é que ele vai lhe guiar em toda a verdade orando em línguas?
O Espírito Santo tem informações dentro de você, irmãos, que a sua mente não entende ainda. Mas Ele vai revelar. Ele vai guiar você em toda a verdade. Quantas coisas eu falei aqui, guiado, e pessoas disseram, pastor, fulano disse isso, ou alguém disse isso. Olha, na psicologia tem isso, você falou, mas Ele está me guiando em toda a verdade. Amém? Fechando aqui esse assunto, como eu citei no começo do culto, e eu não quero nos pormenores por causa da hora, nós vamos comer, amém? Quem está com fome, diga amém. Aleluia. Romanos 8, 26 ao 28. Aleluia. Vocês receberam de Deus hoje? Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouco em línguas, né? Já, tá bom? Olha o que diz aqui. Do mesmo modo, em algumas versões diz semelhantemente. Ou seja, da mesma forma que Jesus era para os discípulos, diga, da mesma forma que Jesus era para os discípulos, é para mim hoje. O Espírito Santo é para você hoje, amém? Do mesmo modo, ou semelhantemente, o Espírito nos auxilia na fraqueza. Essa palavra semelhantemente é homoioma, ou seja, Ele fará o que Jesus faria se estivesse aqui fisicamente. Ele vai lhe guiar na mesma verdade que guiou Jesus, amém? Deixa eu ver aqui. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras no português. Então Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe auxiliar com gemidos inexprimíveis. Essa palavra auxílio é segurar junto com contra. Ele vai pegar junto com contra, Ele vai ser seu advogado, Ele vai tomar a frente. Ele é um outro da mesma espécie, mas que vai agir de forma diferente. E Ele vai vir e lhe ajudar. Pega junto com conta nas suas fraquezas, nas suas limitações, com gemidos inexprimíveis, linguagens que não podem ser articuladas no nosso português, no nosso idioma claro. E Ele vai mover-se em força com você. Aí diz aqui, vamos lá. E aquele, 27, que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Olha, nossa gente, isso é poderoso. Eu sou crente. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito com você? Lhe guiar, lhe ensinar, lhe curar, lhe fortalecer, lhe dar sabedoria, curar os seus ossos, o seu corpo. Amém? Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Eu gosto disso. Com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme os seus planos. Segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. Então, nós não podemos receber revelações com o intelecto. Amém? Recebemos no Espírito. O Espírito Santo move junto conosco, Ele intercede por nós. Ele ainda está ativo, Ele está trabalhando. Você agora tem que orar com Ele, chamá-lo para a sua vida de oração, chamá-lo para as suas decisões, chamá-lo para as decisões diárias da vida. Amados, não sabemos orar como convém. Senhor, eu coloco essa dívida diante do Senhor e agora eu oro. Eu coloco esses sintomas, essa dor, esse diagnóstico e comece a orar. Ele vai lhe ajudar nas fraquezas, nas suas limitações. Amém? O Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito, há liberdade. O que eu mais preciso fazer, Cássio, é orar em línguas. Eu tenho, como diz nosso amado e maravilhoso amigo, irmão e pastor Daniel Fortes, ele é o nosso divino companheiro. Ele é o nosso divino companheiro. Ele está conosco, mas isso está tão banalizado que a gente ouve, e está banalizado porque nós não sabemos, não provamos e vemos que Ele é bom. Quando você entender, vai dizer, é verdade, Ele é o divino companheiro.
Não existe amigo melhor do que Jesus Cristo. E Ele está em nós através do Espírito Santo. Ele quer descortinar coisas valiosas. A diferença vai ser para aqueles que oram e daqueles que não oram. E precisamos estar conectados. Hoje a minha televisão quebrou, ficou meia escura, meia clara, e vai. E a gente acendeu ele para comprar outra, e vai, conseguimos consertar. 500, 600, sei lá, pedimos o LED, 500 e poucos reais, não foi? 500 reais. 600, né? Pedimos o LED, o cara conseguiu consertar, está perfeita, mas quando o pastor Vone, que entende a eletricidade, foi lá e tudo desligado, não conseguia, ele mexeu. E agora? Olhou o contador, estava ligado, e o que foi? Quando olhou, algum problema no fio, ele mexeu. Diga comigo, conectou. Diga, veio a energia. Ora em línguas, está orando, conectado com Deus. Vocês estão comigo? Orar com uma conexão viva, há uma energia em Deus, há uma vida. Irmãos, estamos aprendendo coisas maravilhosas. São coisas que poderíamos colocar dentro de um livro, e vidas lá atrás serem abençoadas. Você está tendo um privilégio de receber um material rico, de graça. Porque Ele disse, venha, beba de graça da água da vida. Você pode beber do Espírito. Precisamos aprender a beber do Espírito orando em línguas. Vamos sair da mediocridade. O que é ser medíocre? Está na média de todo mundo. Faço minhas as palavras de São Paulo, escrevendo para a igreja gentílica de Éfeso. Os cristãos gentios, que não eram judeus, assim como nós não somos. Ele disse, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Olha, estávamos falando de crentes dormindo com quem está morto espiritualmente, quem está lá no mundo. E crentes parecendo com o mundo, não tem um destaque, já cheio de gira, cheio de coisa, para não se sentir excluído, não ser perseguido, porque não tem a força e a autoridade do Espírito, não tem uma presença que impõe respeito. Qual é a presença que impõe respeito? A de Deus. Aí se exclui, aí está lá, dormindo na luz. Aí você não sabe quem é quem. Você pega um morto, como eu falei um tempo desse atrás, você lembra isso? Você pega um morto e coloca do lado de quem está dormindo. Quem é que está morto? Ninguém sabe. Aí ele diz, desperta, levanta-te dentre os mortos, Cristo iluminará. Como? Orando em línguas, não se embriague com vinho, há devassidão nisso, é caminho de morte. Se encha do Espírito, falando em línguas, salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando e cantando ao Senhor em vossos corações. O avivamento começa com você. Não espere vir Brad Fluke ou algum pregador especial. Você, diga para o seu vizinho, você é o avivamento. Isso é poderoso, irmão. Se eu pegasse cada verbete, cada palavra, cada significado de cada adjetivo ali, de Romanos 8, do 26 ao 28, você ia ficar estarrecido. Como é poderoso o cuidado do Espírito Santo. Mas nós estamos alheios. Precisamos orar mais em línguas. Eu não sei você, mas tudo que eu preciso, e Cássio, tudo que Aleph precisa, é orar em línguas. Tudo que eu e minha casa precisamos é orar em línguas. Para essa estação é orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Porque temos tanto conhecimento, mas precisamos pegar esse conhecimento e transformar em realidade. E Ele vai nos conduzir a essa realidade. Ele vai lhe conduzir a toda a verdade. Qual é a verdade que Ele vai lhe conduzir? Diga, aletheia. A verdade de Deus. Há uma verdade de Deus ao meu respeito. Oh, que bênção, hein? Que problema Deus tinha. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que você está falando? Disse Deus, haja luz. O Espírito se movia. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo chega a dizer em Efésios 6,
para orar por ele em línguas, no Espírito, para que seja aberta a porta da palavra, ele fale com os ali a